E aí, meu clã, tudo certinho? Tem muita gente que acredita que não há nada pior do que a morte, que um atestado de óbito com seu nome é o pior destino de todos. E realmente, é um ponto de vista muito sedutor, até porque ninguém quer virar estatística. Ele tem toda a razão. Mas e se eu te dissesse que existe algo pior? Algo que te arremessa em uma prisão de dor e desespero, onde a sanidade vai embora e a alma se corrompe lentamente. Parece impossível, não é? Mas imagine perder tudo que você ama, ser traído por aqueles que você confiava, ter seus sonhos esmagados e ser forçado a viver com o peso de suas escolhas. Calce suas pantufas e pegue a sua pipoca, porque hoje vamos ver 5 destinos piores do que a morte. Os Uchiha sempre foram um dos clãs mais poderosos de Konoha, mas também eram tratados com desconfiança pela liderança da vila, desde os tempos do Madara Uchiha. Após o ataque da Kyuubi de 9 Caudas, o clã Uchiha passou a ser ainda mais vigiado, pois o conselho da vila acreditava que eles poderiam estar envolvidos. Como resultado, os Uchihas foram segregados e afastados das decisões políticas. Sentindo-se traídos, os líderes do clã começaram a planejar um golpe de estado para tomar o poder da vila. O Itachi era um prodígio e desde cedo foi recrutado para Anbu, onde passou a trabalhar diretamente para a liderança da vila. Como agente duplo, ele ficou sabendo do golpe que os Uchihas planejavam e foi colocado em uma posição impossível: escolher entre a lealdade ao seu clã ou lealdade à vila. Foi então que Danzo e os conselheiros da vila o pressionaram para agir antes que o golpe ocorresse. Danzo manipulou Itachi, dizendo que se ele não matasse o clã, Konoha responderia com força total, levando a um massacre ainda maior, que incluiria o Sasuke e os inocentes da vila. Para evitar uma guerra civil devastadora, Itachi aceitou carregar o peso da traição e aniquilou todo o clã, deixando apenas o Sasuke vivo. Ele fez isso porque amava o seu irmão e queria que ele crescesse sem carregar o fardo do clã. Para garantir isso, ele se fez de vilão, fazendo Sasuke acreditar que ele matou o clã por ambição e crueldade, alimentando assim o desejo de vingança do seu irmão. Após o massacre, Itachi se juntou a Akatsuki para vigiar Konoha das sombras e manter o seu irmão seguro. Ele aceitou ser visto como um traidor, para que a paz fosse mantida. Itachi arrastou sua vida de dor e solidão até um encontro inevitável com Sasuke. Ele decidiu que queria morrer pelas mãos do seu irmão, garantindo que ele acreditasse ter conquistado a sua vingança. E no momento final, em vez de tentar alguma coisa contra o Sasuke, ele apenas encostou 2 dedos em sua testa, um gesto de carinho que sempre fez quando eram crianças. Esse foi o jeito silencioso de pedir perdão e demonstrar seu amor antes de cair morto, encerrando a sua missão de vilão, que na verdade sacrificou tudo pelo irmão e pela vila. Apenas após a sua morte, o Obito, que até então se apresentava como Madara Uchiha, conta a verdade para o Sasuke, que percebe que Itachi sacrificou tudo para protegê-lo e manter a vila segura. Errou feio, errou rude. Conclusão, o Itachi não matou o clã porque quis. Ele foi forçado a escolher entre a família e a vila, e escolheu o caminho que evitaria um massacre ainda maior. A ironia trágica é que ele viveu como vilão, mas morreu como um dos maiores heróis da história de Naruto. Luffy nasceu como Diclonius, uma nova raça humana marcada por pequenos chifres e um poder que desafiava a lógica. Mas a humanidade não vê com bons olhos aquilo que não pode controlar, e foi assim que ela se tornou uma aberração aos olhos do mundo. Desde pequena ela foi caçada, torturada e tratada como um experimento, um erro da natureza que precisava ser apagado. O destino cruel já havia decidido seu futuro muito antes dela sequer entender quem era. Mas sabe o que é pior? Ela não nasceu um monstro. A sociedade a transformou em um. E como toda boa tragédia, tudo começou com um cãozinho. O único ser que demonstrou carinho por Lucy foi brutalmente assassinado diante dos seus olhos. E ali, no exato momento em que as entranhas daquele cachorro foram espalhadas pelo chão, algo dentro dela quebrou. A inocência morreu ali, naquele instante, e um novo ser nasceu, com lágrimas nos olhos e sangue nas mãos. Lucy liberou pela primeira vez os seus vetores, braços invisíveis e cortantes, que dizimaram aqueles que a machucaram. Ela queria acreditar que aquilo era justiça, mas no fundo, era apenas o começo de uma carnificina sem volta. Décadas de tortura, incontáveis experimentos, o governo queria controlá-la, mas Lucy não era mais uma garotinha assustada. Ela não era um erro da natureza, era sua vingança encarnada. Eu sou a vingança. E assim começa sua fuga, uma matança desenfreada, onde qualquer um que cruzasse seu caminho era reduzido a um saco de carne sem vida. Mas o que acontece quando o monstro encontra um motivo para querer ser humano de novo? Lucy encontra Kuta,
em um momento inesperado, e nele, algo estranho despertou. Mas é aqui que a tragédia do destino mostra sua mão, porque Lucy, a garota que queria ser amada, foi a mesma que destruiu a família de Coulter no passado. Ela não sabia, mas a verdade sempre encontra um jeito de sangrar e escancarar tudo. O ciclo se fecha, não há escapatória. O monstro e a vítima agora são um só. E não há redenção para monstros, não é? A única coisa que Lucy podia fazer por Coulter era desaparecer. E assim, ela escolheu a única saída possível. A dor de viver já era grande demais. O destino decidiu que a morte era seu último presente. E então ela se foi. Talvez morta, talvez finalmente livre. Mas uma coisa é certa, ninguém jamais vai esquecer o nome Lucy. Essa lista também é um roubo, né, produção? O Itachi morreu, a Lucy também, 5 destinos piores do que a morte, mas todo mundo morreu. Lucy é a prova viva de quando você junta bullying, mais experimento secreto, mais trauma com cachorro, o resultado é sociopata com braços invisíveis cortando cabeças no café da manhã. E você aí chorando porque seu crush visualizou e não respondeu. E aí, meu clã, a pergunta que fica é, Lucy era um monstro ou foi a humanidade que a obrigou a ser um? Steins Gate é um anime de ficção científica que explora os perigos das viagens no tempo. O enredo gira em torno de um grupo de amigos que sem querer descobrem uma maneira de enviar mensagens ao passado, alterando eventos e criando diferentes linhas temporais. Mas brincar com o tempo tem consequências terríveis. E ninguém sofre mais do que Rintaro Okabe, o protagonista da história. Okabe é um jovem excêntrico que finge ser um cientista louco para esconder sua própria insegurança. Ele lidera o laboratório de pesquisas futurísticas, junto com seus amigos, explorando tecnologias impossíveis. Mas sua vida muda drasticamente quando ele presencia um assassinato misterioso e, sem querer, altera a linha do tempo a enviar uma mensagem para o passado. Esse pequeno ato desencadeia uma série de tragédias e paradoxos temporais, e Okabe logo percebe que está preso em um pesadelo interminável. Ao brincar com o tempo, ele acaba entrando em um loop cruel, onde presencia sua melhor amiga, Mayuri Shina, morrer repetidamente. Cada tentativa de salvá-la resulta em um outro evento catastrófico. Se ele a impede de morrer de uma forma, ela morre de outra. Com uma maldição inquebrável, o tempo insiste em levar Mayuri, não importa o que Okabe faça. E quando finalmente ele descobre uma maneira de salvá-la, percebe que isso significa que outra pessoa terá que morrer em seu lugar. Kurisu Makise, a garota que ele ama. Que maldade você fez comigo. Agora Okabe tem duas opções, salvar Kurisu e deixar Mayuri morrer, ou salvar Mayuri e deixar a Kurisu morrer. Não há vitória, não há escapatória, a morte de uma das duas é inevitável. Nem quem ganhar nem perder vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder. Okabe não apenas testemunha inúmeras mortes traumáticas, mas também carrega a responsabilidade de decidir quem vive e quem morre. Ele é forçado a ver Mayuri morrer dezenas de vezes, cada vez de uma forma diferente. Ele sente a dor, o choque, a culpa e ele falha repetidamente. Ele não pode contar pra ninguém o que está passando. Tudo acontece nas sombras do tempo e ninguém mais percebe ou se lembra das mortes e sacrifícios. Ele carrega sozinho esse peso esmagador. Ao longo da história, Kurisu se torna seu maior apoio, sua esperança, sua razão para continuar lutando. Mas agora, o destino exige que ele tire a vida dela com as próprias mãos. Ele não aguenta. Ele quebra, ele chora. Ele perde completamente a vontade de continuar. Trágico. Mas então, uma última chance aparece. O Steins Gate, uma linha do tempo onde ambas podem sobreviver. Porém, para alcançá-la, Okabe precisa enganar o próprio destino e suportar ainda mais dor. Rintaro Okabe sobreviveu, mas o custo foi sua sanidade, sua felicidade e sua inocência. Ele viveu um inferno solitário, onde viu seus entes queridos morrerem inúmeras vezes, sentiu a impotência de não conseguir salvá-los e foi forçado a carregar decisões impossíveis nas costas. Mesmo após tudo, ele nunca esquece. Cada morte, cada falha e cada momento de desespero ainda estão ali, dentro dele. Ele venceu o jogo contra o tempo, mas perdeu algo que nunca poderá recuperar, sua paz. Quer saber qual é o pior destino de todos? O meu quando percebo que você não deixou um likezinho. Deixa um likezinho aí, não seja egoísta. Berserk se passa em um mundo medieval sombrio, onde a violência, a traição e o desespero são comuns. A história segue Guts, um guerreiro que sobrevive por pura força de vontade, lutando contra inimigos humanos e criaturas demoníacas, enquanto carrega um destino cruel e implacável. Desde o momento em que nasceu, Guts foi marcado pelo sofrimento. Ele literalmente veio ao mundo debaixo de um cadáver. Criado por mercenários, ele nunca conheceu amor ou carinho. Foi treinado desde cedo para a guerra e ainda criança sofreu uma das maiores atrocidades imagináveis. Foi abusado por um de seus próprios companheiros de grupo. Mesmo assim, Guts seguiu lutando. Cresceu forte e se tornou um guerreiro lendário, eventualmente encontrando Griffith, um carismático líder mercenário do bando do Falcão, que lhe deu um propósito maior:
Pela primeira vez, Guts sentiu que fazia parte de algo e encontrou amor em Casca, uma das guerreiras do grupo. Mas tudo desmoronou quando Griffith revelou sua verdadeira ambição. Depois de anos conquistando glórias ao lado de seus companheiros, Guts decidiu seguir seu próprio caminho. Mas quando retornou, encontrou Griffith quebrado, fraco e à beira da morte, após ter sido torturado brutalmente por um rei que o via como ameaça. Buscando salvar seu líder, Guts e seus aliados o resgataram, mas Griffith já não era mais o mesmo. Incapaz de aceitar sua nova condição, ele traiu tudo e todos para alcançar o poder absoluto. Que merda, hein? Então veio o eclipse. No momento mais terrível da história, Griffith sacrificou todos os seus amigos e aliados à mão de Deus, uma entidade demoníaca, em troca de se tornar Fento, um ser de poder imensurável. Guts foi forçado a assistir seus amigos sendo massacrados por demônios, um por um. Ele lutou com todas as forças, mas foi inútil. O pior de tudo veio quando Casca, sua única razão para continuar vivendo, foi... como eu posso dizer? Griffith cometeu uma das maiores crueldades na frente do Guts. Para ele, aquele foi o momento em que o inferno começou de verdade. Guts não teve o direito de simplesmente desaparecer no eclipse junto com seus amigos. Ele foi forçado a sobreviver, carregando o trauma de ter testemunhado cada um deles ser brutalmente massacrado, incapaz de protegê-los. A Brand of Sacrifice, gravada em sua pele, atrai demônios incessantemente, condenando-o a uma vida onde o descanso não existe. Sempre que ele tenta se recompor, sempre que aparece haver uma fresta de esperança, o destino arrasta Guts de volta para a escuridão, como se o universo estivesse rindo da sua teimosia em continuar vivo. Casca, a única razão que ainda o mantinha lutando, perdeu completamente a sanidade. Ela já não o reconhece, já não é capaz de interagir com o mundo. Mesmo ao lado dela, Guts está sozinho. Que tristeza. Se a morte fosse uma opção, ele poderia finalmente descansar, mas morrer é um luxo que ele nunca teve. Seu destino é caminhar eternamente sobre um fio de navalha, entre a vingança e a loucura, lutando contra inimigos impossíveis, enquanto sua própria mente o tortura com lembranças que nunca vão desaparecer. Se o sofrimento tem um rosto no mundo dos animes, esse rosto é o do Guts, o guerreiro que perdeu tudo, mas continua lutando. Ele é um personagem que acorda todo dia com a energia de quem vai tentar me matar hoje? E não é paranoia, é só uma terça-feira qualquer. O universo joga Berserk no modo Dark Souls sem save. Diferente de tudo que vimos até agora, esse próximo personagem não enfrenta apenas inimigos físicos, mas trava uma guerra dentro da própria mente. Neon Genesis Evangelion se passa em um mundo à beira da destruição, onde criaturas colossais chamadas anjos atacam a humanidade. Para combatê-los, a organização secreta NERV desenvolve os Evangelions, mechas gigantes que só podem ser pilotados por adolescentes específicos. Mas diferente de outras histórias de robôs gigantes, Evangelion não é sobre heroísmo ou batalhas épicas. É uma jornada psicológica intensa, sobre traumas, depressão e o vazio da existência humana. E ninguém sofre mais com isso do que Shinji Ikari. Shinji nunca quis ser um herói. Na verdade, ele nunca quis ser nada, porque desde pequeno aprendeu que não tinha o direito de querer. Abandonado pelo pai, Gendo Ikari, ele cresceu sentindo que não era importante pra ninguém. Tudo que ele desejava era um mínimo de amor e aceitação. Mas quando Gendo convoca para pilotar o Evangelho United One, Shinji percebe que seu pai só o quer como uma ferramenta de guerra. Ele hesita, ele chora, mas no final, ele entra no robô. Esse é o início de seu verdadeiro inferno. Diferente de outros personagens que encontram poder e propósito ao pilotar um mecha, Shinji só encontra dor. O Evangelho não é uma máquina comum, ele é praticamente vivo, e cada batalha arranca algo dele. O peso da responsabilidade, o terror das mortes ao seu redor, a pressão insuportável da humanidade inteira esperando que ele salve o mundo. Tudo isso começa a destruir sua mente. Mas o pior de tudo é Asuka, a única pessoa que poderia entender seu sofrimento, mas que também está despedaçada demais para ajudá-lo. Em vez de se apoiarem, eles só se machucam ainda mais. E então vem o pior momento de todos, Kaworu e Nagisa. Kaworu aparece na vida de Shinji quando ele está completamente quebrado, oferecendo a ele um carinho e compreensão que ele nunca recebeu de ninguém. Mas logo depois, Shinji descobre que ele é um anjo. Ele recebe uma escolha impossível: matar o único ser que demonstrou amor por ele, ou deixar que a humanidade seja destruída. No fim, Shinji o mata com suas próprias mãos, e naquele instante, ele percebe que está absolutamente sozinho. Shinji nunca teve escolha. Desde o momento que nasceu, ele foi rejeitado pelo próprio pai, e tratado como uma ferramenta descartável. Quando finalmente encontra alguém que parece se importar, o mundo obriga ele a destruir essa pessoa. Mesmo quando tenta fugir, o ciclo de dor o encontra. A cada tentativa de se conectar com alguém, ele é rejeitado, traído ou forçado a fazer algo monstruoso. A solidão de Shinji não é apenas física, é existencial. Ele não entende seu lugar no mundo. Ele não sabe por que está vivo. E no final, quando o mundo literalmente se desfaz ao seu redor no End of Evangelion, ele percebe que nunca vai encontrar uma resposta. No final do anime original,
Shinji é absorvido pela mente coletiva da humanidade durante o terceiro impacto. Ele poderia simplesmente desaparecer, se entregar ao nada e acabar com toda a sua dor. Mas no último momento ele escolhe voltar à existência individual. Ele acorda em um mundo devastado, ao lado de Asuka, a única outra pessoa que também escolheu existir. Mas ao invés de um final esperançoso, Shinji sufoca Asuka no ato de desespero, enquanto lágrimas escorrem de seus olhos. Ela coloca a mão em seu rosto e sussurra a frase final da história. Que nojo! Que nojo. Então, o filme corta pra preto. Shinji não teve um final feliz. Ele não encontrou redenção. Ele não descobriu um motivo para sua existência. No final, ele apenas continuou vivo. E talvez tenha sido a pior punição de todas. Ele é o único protagonista que entra num robô gigante com mais depressão do que poder. E quando finalmente tem uma chance de redenção, ele tenta sufocar Asuka. Esse menino não precisa de um evangelho, precisa de uns 5 terapeutas e um tapa com carinho. E agora me conta, qual desses personagens você acha que realmente viveu um destino pior do que a morte? Você trocaria alguém da lista? Diz aí nos comentários. E não deixe de compartilhar o vídeo. Não seja egoísta. Te vejo no próximo vídeo. Crânio aqui, fui!